Este vídeo vai te revelar um ritual proibido, preservado por milênios, capaz de apagar 20 anos do seu corpo. E não, isso não é uma metáfora, mas apenas 1% das pessoas está realmente pronto para ouvir isso, porque a verdade desafia tudo o que você aprendeu sobre envelhecer. E se eu te dissesse que o cansaço, a falta de energia e até as rugas não são naturais? Que tudo isso é resultado de uma programação silenciosa criada para te manter fraco e dependente. A indústria bilionária do anti-envelhecimento lucra com a sua crença de que a deterioração é inevitável. Eles te vendem cremes e pílulas que apenas mascaram o problema, porque um corpo cansado não questiona, apenas consome. Mas no Antigo Egito, os iniciados nos mistérios de Thoth, o deus do tempo, conheciam a verdade. A juventude não era vista como uma fase, mas como uma habilidade. E eles usavam um protocolo simples, gratuito e dividido em 3 etapas para dominar essa habilidade. Um protocolo tão poderoso que foi deliberadamente escondido e chamado de misticismo, para que você nunca o descobrisse. Neste vídeo, eu vou revelar esses 3 pilares. O primeiro, sozinho, é capaz de reiniciar seu sistema nervoso em poucos minutos. Fique comigo até o fim, porque o que você vai aprender hoje não pode ser esquecido. Se você sente que nasceu para algo maior do que simplesmente envelhecer, escreva nos comentários: eu reivindico minha soberania. Nós não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. Essa memória ancestral nos leva diretamente às areias do tempo, ao Antigo Egito, onde conhecimentos profundos sobre a vida e a morte eram guardados a 7 chaves. Ali, uma figura enigmática se destacava, não apenas como um deus, mas como um mestre do conhecimento cósmico. Seu nome era Jehuti, ou como os gregos mais tarde o chamaram, Thoth. Ele era o escriba dos deuses, o senhor da sabedoria, mas seu título mais secreto era o mestre do tempo. Thoth não apenas registrava os anos, ele compreendia a mecânica por trás deles. Ele sabia que o tempo não é uma força externa que nos esmaga, mas uma corrente de consciência que pode ser navegada e até influenciada. Seu legado, cuidadosamente codificado em textos que atravessaram milênios, como os que formam o Corpus Hermeticum, não fala da imortalidade como a ausência da morte. Isso seria uma fantasia infantil. Ele fala de algo muito mais poderoso, a expansão consciente da duração, a habilidade de prolongar a vitalidade, a clareza e a força do corpo muito além dos limites que consideramos naturais. Os faraós e os altos sacerdotes, seus discípulos mais próximos, não buscavam a vida eterna por meio de rituais mágicos envolvendo ouro e sangue. Eles buscavam regeneração. Compreendiam um princípio fundamental que a ciência moderna só agora começa a entender: idade biológica, rugas, rigidez, doenças. Tudo isso são apenas reflexos físicos de uma condição interna. Eles sabiam que o verdadeiro envelhecimento começa na mente, na energia, na alma. A rigidez do corpo é apenas o eco da rigidez dos pensamentos e emoções. Eles perceberam que um corpo flexível e uma mente fluida são as verdadeiras fontes da juventude. Enquanto a sociedade moderna nos ensina a lutar contra o tempo com produtos químicos e procedimentos invasivos, os iniciados egípcios sabiam que a verdadeira batalha era interna. O segredo não era adicionar nada ao corpo, mas remover os bloqueios que impedem o fluxo natural da força vital. Para eles, juventude era sinônimo de fluxo, velhice sinônimo de estagnação. E essa estagnação era a verdadeira morte em vida. O protocolo deixado por Thoth aos seus seguidores não exigia poções raras nem encantamentos complexos. Na verdade, ele era assustadoramente simples.
tão simples que foi ignorado e esquecido por uma civilização obcecada por tecnologia e complexidade. O ritual se baseava em um retorno a 3 pilares essenciais, 3 práticas fundamentais que a sociedade moderna não apenas nos ensinou a ignorar, mas a realizar da forma errada, garantindo que permanecêssemos presos no ciclo do envelhecimento programado. Esses 3 pilares são a chave para despertar a capacidade natural do corpo de se regenerar. Eles não são exercícios ou técnicas de relaxamento temporário. São atos de soberania. São declarações de independência contra um sistema que quer te manter fraco. Cada pilar é uma ferramenta para desmontar o programa do envelhecimento e reacender a chama da vitalidade que quase se apagou. E o primeiro desses pilares é algo que você faz a cada segundo, mas que se tornou a fonte silenciosa da sua estagnação. O primeiro pilar: a respiração proibida, o rio da vida. Essa é a fonte invisível da fadiga. O primeiro pilar que precisamos reconstruir é a nossa própria respiração. Parece simples demais, não é? Quase ofensivo, mas é aí que está a maior ironia de todas. O ar, o elemento mais abundante, gratuito e essencial para a vida, tornou-se o remédio mais poderoso e, ao mesmo tempo, o mais negligenciado de todos. Fomos ensinados a fazer de tudo, menos respirar como a natureza pretendia. E essa falha fundamental é a raiz do envelhecimento acelerado, o portal para o cansaço crônico e para a doença. Pense no seu corpo como um sistema de rios e córregos, onde suas células são as margens e o sangue é a água. Esse rio precisa de fluxo constante para permanecer limpo, oxigenado e cheio de vida. Agora, repare como a maioria das pessoas respira, com respirações curtas e ansiosas, que mal passam da parte superior do peito. Esse tipo de respiração é como uma represa que bloqueia o fluxo do rio. A água se torna parada, o nível de oxigênio cai e o rio se transforma em um pântano onde o lixo metabólico começa a se acumular. Esse lixo é o que a ciência chama de radicais livres. E o processo de acúmulo é o chamado estresse oxidativo, literalmente a ferrugem do seu corpo. Ela corrói as células de dentro para fora, danifica o DNA, inflama os tecidos e acelera dramaticamente o envelhecimento. Você pode usar os cremes mais caros do mundo, mas se o interior do seu corpo está enferrujando, é como pintar um portão velho e corroído. A verdadeira fonte da juventude é a capacidade de limpar essa ferrugem interna a cada momento. A respiração profunda e consciente é a água fresca e corrente que purifica esse pântano. É a força da natureza que lava os resíduos metabólicos para fora do seu sistema. O oxigênio não é apenas um gás, é o grande purificador. Quando você inspira profundamente, não está apenas enchendo os pulmões, está enviando uma onda de energia vital para cada uma das trilhões de células do seu corpo, dando a elas o combustível necessário para reparar, regenerar e funcionar em seu potencial máximo. Uma respiração profunda e completa oxigena o seu destino. Um antigo mestre Shaolin costumava dizer aos seus discípulos: se você respira mal, sua vida é como uma sopa sem sal e sem sabor, e você morre antes do tempo. Essa sabedoria ancestral compreendia que a qualidade da sua respiração determina a qualidade da sua vida. Respirar de forma rasa cria uma vida rasa, cheia de ansiedade e fadiga. Respirar de forma profunda e soberana transforma o corpo de um zumbi exausto em um felino desperto, cheio de energia e pronto para agir. Essa é a respiração proibida. Proibida não por alguma lei antiga, mas pela própria estrutura da sociedade moderna, que nos mantém em constante estado de estresse e ansiedade, forçando nossos corpos a respirarem no padrão do lutar ou fugir. Romper esse padrão é o primeiro e mais importante ato de rebeldia. É retomar o controle sobre a sua energia vital.
Mas como transformar esse ato automático e inconsciente em uma ferramenta poderosa de alquimia interior? Como usar a respiração para começar a apagar o tempo? A transformação de um ato inconsciente em uma ferramenta de poder começa agora, com uma prática que chamo de alquimia do ar. Isso não é um exercício de relaxamento. É o primeiro passo prático para reprogramar o seu sistema nervoso e começar a reverter anos de desgaste. Onde quer que você esteja, pare por um momento. Sente-se com a coluna ereta, mas relaxada. Feche os olhos, não para dormir, mas para despertar para o seu mundo interior. Agora, lentamente, inspire pelo nariz, contando até 4. Mas aqui está o segredo que muda tudo. Não infle o peito. Em vez disso, sinta o ar descendo e expandindo o abdômen, como se você estivesse enchendo um balão na base do tronco. Esse é o sinal de que você está usando seus pulmões em toda a sua capacidade, ativando o seu diafragma, o músculo da respiração que a maioria das pessoas esquece que tem. Essa respiração abdominal é a mesma forma como os bebês respiram, a maneira que a natureza realmente planejou para nós. No final da inspiração, quando seu abdômen estiver expandido, segure o ar por mais 4 segundos. Este é o momento sagrado da alquimia. É a pausa onde a mágica acontece. Nesse instante de quietude, você força o oxigênio a penetrar profundamente nos tecidos. Cada célula do seu corpo, sedenta por energia, absorve esse oxigênio vital. Você está saturando o seu sistema com a força da vida, combatendo a ferrugem celular no nível mais essencial. Sinta a leve pressão, a energia acumulada pronta para ser liberada. Depois, expire lentamente pela boca, contando até 6. A expiração deve ser mais longa que a inspiração. Imagine que, junto com o dióxido de carbono, você está liberando também o peso invisível do estresse acumulado. Cada preocupação, cada tensão muscular, cada pensamento ansioso sai do seu corpo com o ar. Sinta seus ombros relaxarem, o maxilar afrouxar. Você está esvaziando o pântano interno, abrindo espaço para o rio da vida fluir livremente outra vez. Repita esse ciclo. Inspire contando até 4, segure contando até 4, expire contando até 6. Faça isso algumas vezes. O que você sente? Talvez um leve formigamento nas mãos ou nos pés. Talvez uma sensação de calor se espalhando pelo corpo. Ou quem sabe uma clareza repentina na mente, como se uma névoa tivesse se dissipado. Esses não são efeitos colaterais. São os primeiros sinais de que você reacendeu sua chama interior. Você reconectou um circuito de energia que estava adormecido há anos. Este é o reinício do seu sistema nervoso. Esse simples ato, repetido todos os dias, é uma declaração de independência contra a asfixia moderna. Você está dizendo ao seu corpo e ao universo que está retomando o controle, que não é mais vítima da ansiedade ou da respiração curta. Você é o alquimista que transforma o ar, o elemento mais comum, em ouro líquido, em energia vital pura. Mas oxigenar o corpo é apenas o primeiro pilar. Para que a regeneração seja completa, precisamos atacar o segundo veneno silencioso, aquele que acelera o envelhecimento mais do que qualquer outro fator. O segundo pilar, o silêncio como espelho, o reinício do sistema. Agora, preste atenção no que vou dizer, porque isso pode mudar completamente a sua vida. Se você quer ir além e aprender a manifestar uma nova realidade, atrair mais dinheiro, viver um relacionamento amoroso e saudável e até recuperar sua vitalidade física e espiritual, existe um método real, um passo a passo que qualquer pessoa pode seguir para trazer o invisível ao mundo visível. Esse conhecimento está reunido no livro Seu Eu Superior. E se ele apareceu agora diante de você, não foi por acaso. Esse livro, que está no primeiro comentário, fixado abaixo desse vídeo, é um guia de despertar,
uma jornada prática para ativar o poder criador da consciência, realinhar sua energia e manifestar resultados concretos através das leis universais que Thoth e tantos mestres antigos compreenderam. Dentro dele, você vai descobrir técnicas de manifestação quântica, rituais de alinhamento vibracional e os segredos para elevar sua frequência ao nível em que seus desejos se tornam inevitáveis. Você vai entender como reprogramar seu campo energético, silenciar a mente que sabota e ativar a inteligência divina que cria sem esforço. O mesmo poder que você já sente despertar dentro de si agora. Se essa mensagem tocou algo em você, não ignore. Isso é o seu espírito lembrando quem você realmente é. O link do livro Seu Eu Superior está no primeiro comentário fixado. E ele não está ali por coincidência. É o próximo passo natural da sua evolução, o ponto onde conhecimento se transforma em poder real. A decisão de despertar está diante de você. Agora você escolhe continuar apenas respirando ou começar a criar. Se você chegou até aqui e aplicou o passo a passo que mencionei, então você começou a purificar o corpo com oxigênio. E é hora de enfrentar o segundo sabotador da juventude, o ruído incessante. E não estou falando apenas do barulho do trânsito ou das obras na rua. Estou falando de algo muito mais sutil e perigoso. O bombardeio constante de informações, notificações, telas piscando, notícias alarmantes, opiniões e cobranças que gritam pela sua atenção a cada segundo do dia. Vivemos na era da sobrecarga de informação e isso cobra um preço biológico devastador. Esse caos externo cria um caos interno. Seu sistema nervoso não foi feito para processar tantos estímulos. Para lidar com esse ataque constante, o corpo entra em um estado permanente de alerta, liberando continuamente um hormônio chamado cortisol na corrente sanguínea. O cortisol é útil em uma emergência real, pois te dá energia para lutar ou fugir. Mas quando se torna crônico, ele se transforma em um ácido que corrói o corpo por dentro, dia e noite. O excesso de cortisol é um dos maiores aceleradores do envelhecimento. Destrói o colágeno, a proteína que mantém a pele firme, causando rugas e flacidez. Provoca inflamações crônicas em todo o corpo, base da maioria das doenças degenerativas. E o pior de tudo, literalmente mata neurônios, especialmente no hipocampo, a área do cérebro responsável pela memória e pelo aprendizado. A sensação de neblina mental, a dificuldade de se concentrar, o esquecimento, todos esses são sintomas do envenenamento por cortisol. E a indústria do bem-estar te vende soluções paliativas, chás calmantes, aplicativos de meditação guiada, suplementos contra a ansiedade. Eles tratam os sintomas, mas nunca a causa. O verdadeiro antídoto, o único capaz de realmente reiniciar o sistema e parar a produção desse veneno, é algo gratuito, acessível e infinitamente poderoso. O silêncio. Mas não o silêncio acidental de um quarto vazio. Estou falando de um silêncio intencional, profundo, que age como um botão de reinício para o seu processador interno. O silêncio não é um vazio, é um espaço fértil. É o laboratório secreto onde o corpo tem a chance de curar e regenerar tudo o que o ruído destruiu. Quando você se permite estar em completo silêncio, seu sistema nervoso finalmente sai do modo de alerta. A produção de cortisol despenca e o corpo ativa seus mecanismos naturais de reparo. A ciência moderna está apenas começando a confirmar o que os antigos sábios sempre souberam: o silêncio cura. Estudos recentes mostram que períodos de silêncio podem, de fato, estimular a neurogênese, o nascimento de novas células cerebrais, justamente na área do hipocampo que o estresse destrói. Ou seja, você não está apenas acalmando sua mente, está literalmente reconstruindo o seu cérebro, tornando-o mais jovem, mais resiliente e mais afiado. O silêncio
É o remédio mais poderoso para a mente moderna, sobrecarregada de estímulos. Mas como encontrar esse silêncio curador em um mundo que parece criado para destruí-lo? Encontrá-lo não exige que você vá morar em um mosteiro no Tibete, nem que abandone a sua vida. O que exige é algo muito mais desafiador: a disciplina de alcançar 5 minutos de imobilidade absoluta. A prática é simples na teoria, mas profunda nos efeitos. Encontre um lugar e um momento em que você saiba que não será interrompido. Desligue o celular, feche o computador e avise quem está ao seu redor. Durante apenas 5 minutos, seu único compromisso é com o nada. Apenas sente-se e permaneça quieto. Nos primeiros segundos ou minutos, sua mente vai entrar em pânico, vai gritar. É a síndrome de abstinência do ruído. Uma avalanche de pensamentos inúteis, preocupações repetidas, listas de tarefas e diálogos imaginários vai tentar te arrancar do silêncio. Sua mente, acostumada a estar no controle, odeia o vazio e fará de tudo para preenchê-lo com o velho barulho familiar. É aqui que a maioria desiste, acreditando que não consegue meditar ou que sua mente é barulhenta demais. Mas o segredo não é lutar contra a mente. Não tente parar os pensamentos. Isso é impossível e só gera mais frustração. Em vez disso, apenas observe. Imagine que você está sentado na margem de um rio e seus pensamentos são barcos que passam. Você não precisa subir em cada barco e ser levado pela correnteza. Apenas observe-os passar. Um pensamento sobre o trabalho, outro sobre o jantar, uma lembrança antiga. Veja-o surgir e desaparecer sem se apegar a nenhum. Você é o observador, não os pensamentos. Se conseguir atravessar essa tempestade inicial, algo milagroso acontece. Sua mente, percebendo que você não está mais alimentando o drama, começa a se render. A tempestade de pensamentos diminui. O ruído se acalma. E o lago da sua consciência, antes turbulento e turvo, começa a se estabilizar. Pela primeira vez, talvez em anos, você consegue ver o fundo. E o que encontra ali não é o vazio, mas uma clareza e uma serenidade que sempre estiveram presentes, apenas encobertas pela agitação da superfície. Nesse silêncio, você se torna um espelho, livre da máscara da pressa, livre da identidade moldada pelo barulho externo. É aqui que você finalmente se reconhece. Você se lembra de quem é, além do seu trabalho, dos seus problemas, das suas preocupações. É um encontro com a sua essência, com o núcleo silencioso e imutável do seu ser. É nesse momento de reconhecimento profundo que a verdadeira regeneração começa. Sua alma se lembra de seu estado original de paz, e seu corpo começa a refletir essa harmonia. Essa prática diária de 5 minutos de silêncio é como limpar a memória do seu processador mental. Libera espaço, melhora o foco e permite que todo o seu sistema funcione com muito mais eficiência. Você não está perdendo tempo, está investindo em clareza e longevidade. Agora que você oxigenou o corpo e acalmou a mente, estamos prontos para o terceiro e último pilar. Aquele que une os 2 anteriores e coloca todo o sistema em um estado de fluxo rejuvenescente. O movimento que apaga anos de estagnação. O terceiro pilar, o movimento ritualizado, a dança do rio vivo. Você purificou o corpo com a respiração e reiniciou a mente com o silêncio. Agora chegamos ao pilar que integra tudo, a peça final, que transforma seu corpo de um recipiente estático em um rio de energia viva. Isso é o movimento ritualizado. E a primeira coisa que você precisa entender é que o seu corpo não foi feito para a imobilidade. Ele não foi criado para passar 8 horas sentado em uma cadeira de escritório, preso dentro de um carro no trânsito ou afundado em um sofá diante de uma tela. Isso é uma forma de violência contra a sua própria biologia. A rigidez que você sente nos ombros, nas costas e nos quadris não tem a ver com a idade, tem a ver com a falta de movimento.
Pense em um rio. Enquanto a água flui, ela é limpa, cheia de vida e oxigênio. Mas quando o rio é represado, a água fica parada e a vida começa a morrer. O corpo funciona da mesma forma. A ausência de movimento cria estagnação na energia vital, no sangue, na linfa. E essa estagnação é o terreno fértil para a dor, a inflamação e o envelhecimento. Nossos ancestrais sabiam disso instintivamente. Dos monges Shaolin na China aos iogues na Índia, dos derviches giratórios do sufismo aos xamãs das Américas, todos usavam o movimento como forma de medicina e conexão espiritual. Para eles, o movimento não era sobre vaidade ou músculos para exibição. Era sobre liberar o fluxo do Chi ou Prana, a força vital que anima todas as coisas. Cada alongamento era uma chave que desbloqueava um nó energético. Cada postura, um mantra físico. O movimento consciente e fluido é o que desoxida o corpo. É como pegar um metal velho e enferrujado e polir até que volte a refletir a luz. Cada articulação que você move, cada músculo que estica, bombeia sangue e oxigênio novos para áreas esquecidas e adormecidas. Você está literalmente quebrando a rigidez da velhice em nível celular, restaurando a flexibilidade, que é o verdadeiro marcador da juventude biológica. Um corpo flexível é um corpo jovem, não importa a idade. A flexibilidade permite que a energia flua sem bloqueios, nutrindo os órgãos, lubrificando as articulações e mantendo o sistema nervoso equilibrado. A rigidez, por outro lado, interrompe esse fluxo. É o sinal de que a energia da vida está bloqueada. Por isso, o foco do movimento ritualizado não é a força bruta, mas a fluidez, a graça e a consciência em cada gesto. Você não precisa se tornar um atleta olímpico, nem um mestre em artes marciais. O segredo está em reintroduzir movimentos simples, conscientes e fluidos na sua rotina diária. Movimentos esquecidos pela vida sedentária. Trata-se de despertar a inteligência natural do corpo, de lembrá-lo de como se mover de uma forma que gera energia, em vez de apenas gastá-la. Mas por onde começar? Onde está o eixo principal de toda a nossa energia vital? O ponto de partida, o centro de todo o ritual de movimento, é a coluna vertebral. Ela não é apenas um conjunto de ossos que sustentam o corpo. Ela é a sua árvore da vida, o supercondutor por onde flui a principal corrente de energia do seu sistema nervoso. Na tradição yogi, é o lar da Kundalini, a energia da serpente adormecida. Quando sua coluna está rígida, desalinhada e comprimida pela má postura e pela imobilidade, essa energia se bloqueia. O resultado é fadiga, dor e envelhecimento acelerado. O primeiro movimento para despertar esse eixo é a flexão suave da coluna. Fique em pé, com os pés afastados na largura dos ombros. Inspire profundamente e comece a arquear lentamente a parte superior das costas, abrindo o peito para o céu, como se estivesse absorvendo a luz do sol. Não force, apenas sinta a abertura natural do corpo. Ao expirar, inverta o movimento lentamente, curvando-se vértebra por vértebra, como se quisesse tocar o chão. Deixe a cabeça pesar suavemente. Esse movimento simples lubrifica os discos intervertebrais e começa a liberar a tensão nervosa acumulada. O segundo movimento é a rotação consciente. Ainda em pé, com os pés firmes no chão, comece a girar o tronco de um lado para o outro de forma leve e fluida. Deixe os braços soltos como cordas para que se movam naturalmente e toquem suavemente o corpo. Sinta o movimento partindo da cintura, massageando os órgãos internos. Esse exercício não apenas aumenta a flexibilidade rotacional da coluna, mas também ativa a circulação sanguínea e linfática, ajudando a desintoxicar o corpo. Ele transforma a energia estagnada em fogo líquido, um calor que se espalha por todo o ser. O terceiro movimento é a abertura solar. Fique de pé com a postura ereta.
Inspire profundamente e eleve os braços para os lados até que as mãos se encontrem acima da cabeça. Imagine que está crescendo, esticando cada centímetro da coluna como se tentasse tocar o sol. Mantenha a posição por alguns segundos, sentindo a energia do céu entrando pelo topo da cabeça e descendo pela coluna. Ao expirar, abaixe os braços lentamente. Este ato não é apenas um alongamento, é uma invocação, um lembrete para o universo de que você é um canal aberto para a energia cósmica. A flexibilidade, muito mais do que a força, é o verdadeiro indicador da sua idade biológica. Um corpo que pode se dobrar, girar e fluir com leveza é um corpo que engana o tempo. Ele se recusa a se endurecer, a se tornar rígido e frágil. Ele escolhe permanecer fluido, adaptável e vivo. Esses três movimentos, praticados juntos como uma única dança, a dança da serpente, são a chave para desbloquear o eixo da sua energia vital e permitir que a força da juventude flua livremente por você. Praticar essa sequência por apenas alguns minutos por dia é como dar um gole de água fresca a uma planta seca e murcha. Você sentirá a energia subir pela coluna, a clareza inundar a mente e uma sensação de leveza e poder tomar conta do corpo. Está despertando a serpente adormecida, reconectando seu corpo à sua fonte natural de poder. Agora que os três pilares foram revelados, qual é o grande segredo que os une? O segredo de Thoth, o Senhor do Tempo. Agora você possui as três chaves: respiração, silêncio e movimento. E talvez esteja esperando um quarto segredo, uma palavra mágica ou um ritual complexo que conecte tudo isso. Mas a grande revelação, o verdadeiro ensinamento de Thoth, é a simplicidade chocante de tudo isso. O ritual proibido não é uma técnica esotérica complicada escondida em um túmulo antigo. É um retorno radical à natureza essencial do ser humano. É a redescoberta do que foi esquecido, não do que estava escondido. O segredo é que não existe segredo. A magia está em dominar o básico. O ritual se resume a 3 atos de poder que você pode praticar a qualquer momento. Respirar como um rio, garantindo que a energia flua sem estagnação. Ficar em silêncio como um lago, permitindo que a mente se acalme e o corpo se regenere. E mover-se como um felino, mantendo a fluidez e a flexibilidade diante da rigidez do tempo. É isso. Essa é a fórmula que os mestres antigos usavam para manter uma vitalidade que desafiava a lógica. Entenda isso. O tempo não é seu inimigo. Ele não é uma força externa que te pune com o envelhecimento. O tempo é um servo, um ritmo, um fluxo que obedece ao estado do seu corpo e da sua mente. Quando o seu corpo está estagnado, inflamado e a mente caótica e estressada, o tempo parece acelerar e te desgastar. Mas quando o corpo flui em energia e a mente está calma e clara, o tempo se curva à sua vontade. Ele se torna um aliado no processo de renovação contínua. A verdadeira juventude nunca teve a ver com adicionar coisas ao corpo. Não se trata de cremes, pílulas, injeções ou suplementos. A indústria bilionária do anti-envelhecimento é construída sobre a mentira de que você precisa de algo externo para se consertar. A verdade é que o rejuvenescimento é um processo de subtração. É sobre remover bloqueios, rigidez, ruído e estagnação que impedem o corpo de fazer o que ele já sabe fazer por natureza: curar e regenerar. É sobre lembrar quem você era antes de se desconectar de si mesmo. Um corpo que respira plenamente está constantemente se desintoxicando e se energizando. Uma mente que encontra o silêncio está continuamente se reparando e se reconstruindo. E um corpo que dança com o tempo, que se move com fluidez, se recusa a enferrujar. A união desses 3 pilares cria um ciclo virtuoso de regeneração, que apaga anos de programação para o declínio. Você não está parando o tempo, está mudando o seu relacionamento com ele. Está deixando a tirania do relógio para entrar no fluxo da eternidade.
O poder desse ritual não está na complexidade, mas na consistência. Não é o que você faz uma vez, mas o que faz todos os dias que molda sua realidade biológica. Cada respiração profunda é um ato de resistência. Cada momento de silêncio é uma vitória. Cada movimento fluido é uma declaração de liberdade. A cada ato, você está reescrevendo o contrato da sua alma com o tempo, está reivindicando sua soberania sobre a própria vitalidade. Se você chegou até aqui, se não apenas ouviu, mas sentiu a verdade dessas palavras, então já provou algo essencial. Demonstrou a disciplina e a mente aberta que formam a verdadeira essência da juventude. Você não faz parte das massas que se rendem passivamente ao mito do envelhecimento, que aceitam o declínio como inevitável. Você é um dos que lembram, um dos que ousam questionar o sistema e buscar um caminho diferente. E essa atitude, por si só, já iniciou a sua transformação. A mudança que você busca não é um milagre sobrenatural que acontece da noite para o dia. É o reacender da chama interior, uma chama que a rigidez, o estresse e o esquecimento tentaram apagar ao longo dos anos, mas cuja brasa sempre permaneceu viva, esperando apenas um sopro de consciência para se reacender. Ao praticar os 3 pilares, você não está criando algo novo. Está apenas soprando essa brasa até que ela se transforme em uma fogueira de vitalidade, consumindo a fraqueza e a estagnação. A partir do momento em que você assume esse compromisso, sua relação com o tempo muda profundamente. Ele deixa de ser o carrasco que te pune a cada ano que passa e se torna o artesão que, sob o seu comando, ajuda a esculpir uma versão de si mesmo mais forte, mais clara e mais vibrante. O tempo passa a te obedecer, porque agora você está alinhado com as leis naturais da vida, leis que foram esquecidas, mas nunca revogadas. Você está finalmente trabalhando com o universo, não contra ele. O grande segredo para rejuvenescer corpo e alma nunca esteve escondido, nunca foi caro e nunca foi complicado. Isso sempre esteve diante de você. Tão essencial, tão simples e tão próximo que acabou se tornando invisível. Ele está no poder da sua respiração, na paz do seu silêncio e na liberdade do seu movimento. O ritual não é algo que você precise aprender. Ele já está dentro de você. É o seu direito de nascimento, sua herança biológica e espiritual. Agora, a única pergunta que realmente importa não é se o ritual funciona, mas se você tem coragem de praticá-lo. Você tem coragem de dedicar alguns minutos do seu dia para recuperar sua soberania? Tem coragem de desafiar uma vida inteira de programação e acreditar no poder de regeneração do seu próprio corpo? A chave já foi entregue. A porta está aberta. O caminho está diante de você, claro e simples. A decisão de segui-lo é e sempre será apenas sua. Que essas palavras não sejam apenas conhecimento passageiro, mas a faísca que acende um novo ciclo de poder, saúde e soberania na sua vida. Que o universo ouça a sua declaração de independência e responda, refletindo na sua realidade externa, a vitalidade que você está cultivando dentro de si. A chama foi reacendida. Agora, resta saber quão intensamente você permitirá que ela brilhe no mundo. A jornada está apenas começando. Se você chegou até aqui, não faz parte da maioria. Você faz parte do 1% que está pronto para a verdade e que tem disciplina para transformar a própria realidade. Sua jornada rumo à soberania sobre o tempo começa agora. Para selar esse pacto e declarar sua intenção ao universo, escreva nos comentários: "O tempo me obedece." E se este conteúdo tocou você e despertou algo profundo, saiba que há uma forma de seguir ainda mais fundo nessa jornada. No primeiro comentário fixado, há um vídeo especial que aprofunda o que você aprendeu aqui e mostra como aplicar essas práticas de forma ainda mais poderosa.
Não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora e nos encontraremos lá.